A nossa aula de hoje será sobre o Present Perfect. E eu aposto que muitos de vocês já gelou, não é? Ah, meu Deus do céu, nossa, essa gramática aí, Deus me livre. De jeito nenhum. Ah, eu até acho inglês fácil, mas quando chega aí eu travo completamente. Bom, então que tal a partir de agora a gente começar a focar não nos auxiliares que são usados para que a gente fale no Present Perfect, mas sim começar a prestarmos a atenção em quando que se usa, como que se usa, por quê, principalmente por quê que as pessoas estão usando o Present Perfect. Sim, porque no Brasil, na nossa língua portuguesa, a gente não tem esse tempo verbal. E é isso que acaba distanciando a gente desse entendimento. Mas se a gente começar a prestar atenção, a colocar como prioritário, entender o que o falante está querendo quando ele usa o present perfect, e aí que vai a dica. O que o falante está querendo com outro tempo verbal parecido, que é o simple past, tudo vai ficar muito mais fácil. E present perfect parecia a gramática mais difícil do mundo, se torna só mais uma gramática que você vai começar a usar, e daqui a pouco aprendeu completamente e nem está pensando, estrutura, have, has, não sei o que é isso. Vamos praticar e vamos dominar. Então, beleza, o present perfect é conjugado em frases afirmativas, com o auxiliar have. Então, do mesmo jeito que o verbo do, que é um verbo, assume o papel de auxiliar nas frases que a gente já conhece. Ah, do, então no negativo ele fica don't. Só que na terceira pessoa ele é does e doesn't. E quando eu quero usar uma frase no passado, eu pego o verbo do, coloco ele no passado, did, e também transformo ele em auxiliar. Aqui é só pegar um outro verbo e transformar ele em auxiliar, que é o have. E parar de ficar traduzindo automaticamente toda a frase. Ah, então eu tenho o I have eaten fish, como eu tenho comido peixe. Não fica usando esse have, que serve só para dizer esta frase está no present perfect, e traduza esse have. É como se você traduzisse essa frase mentalmente, igualzinho você traduziu uma frase com simple past, que é o outro tempo verbal que eu falei que é primo. Então, por exemplo, I have eaten fish, I ate fish. Qual é a diferença? Em uma, eu pontuei a ação, que já terminou, I ate fish, então você pegou o peixe, comeu, jogou fora e acabou ali. E o present perfect? Você também comeu esse peixe, I have eaten fish. Por que eu sei que está no present perfect? Só por causa do auxiliar have. E porque o verbo que vem depois, que é o eat, está no particípio. Mas a diferença é aí que está a importância da observância. É que eu comi, mas eu não deixei claro em nenhum momento que o peixe já acabou, que não tem outro peixe ali do lado, eu posso começar a comer de novo e fritar. Então, um é no que está acontecendo já começou, mas eu não disse que acabou, e o outro no peixe que eu já comi, que já encerrou. Um eu pontuo o final e o outro não. E é só essa diferença. Então, a partir de agora, você, para dominar o present perfect e os derivados do present perfect, como o present perfect continuous, o past perfect, future perfect, vai começar a pensar sempre na pessoa que está emitindo a frase. Então, tem um americano conversando com você. Aí ele usou have, haven't, hasn't. Opa, ele está querendo falar em present perfect. Então, ele está focando naquela ação, não no tempo que a ação ocorreu e já acabou. Ah, então eu sei que é present perfect. E é só isso. Voltando. Na afirmativa, eu tenho o verbo have, que agora é o auxiliar, e como todo verbo em third person, ele se modifica. Do mesmo jeito que o do vira does, o have vira has. Só. E aí, você vai pegar o verbo e não entre em pânico, porque todo verbo na língua inglesa só tem duas ou três formas. Os regulares, como travel, são travel, traveled, traveled. Só. Só tem duas formas. E, meu Deus do céu, e agora quando é irregular, tem três, é uma a mais só. Como, por exemplo, o verbo go. Então, vamos conjugar uma frase no present perfect na afirmativa com o verbo go e parar de sofrer. Por exemplo, eu vou dizer uma frase afirmativa, I have, auxiliar, go. No particípio é gone. I have gone to Beto Carreiro. Eu disse quando foi? Não. Eu disse que vou voltar para lá amanhã? Também não. Porque a minha ênfase aqui é dizer que eu fui para o Beto Carreiro. E lembrem, enquanto a gente é vivo, a gente pode ir diversas vezes. Pronto, isso aqui é um present perfect. Já se eu coloco I
went to Beto Carreiro é mais uma frase de, eu fui pro Beto Carreiro, encerrei ali aquela ação. Mas eu já, sei lá, tô longe de Santa Catarina, se eu for em outro momento, mas eu não encerrei aquela ação no present perfect como eu encerrei com simple past. Então, é usar observando com uma pessoa que está falando. É ela que vai definir o tempo verbal. Beleza, já sei uma frase afirmativa, vou para negativo. O que que muda? Meu Deus, agora não é have, é haven't. Mas do mesmo jeito que com o simple past, quando você colocava o did, não era didn't, então agora, em vez de have, vai ser haven't. E em vez de has, vai ser hasn't. Na negativa não mudou quase nada. É o not que está ali do mesmo jeito. Então para de sofrer. Continua observando aí que é fácil. Vamos lá. I haven't eaten sushi tonight. Olha como essa frase aqui é besta. I haven't eaten sushi tonight. Ah, legal, não comi peixe hoje. Então, o que eu quero dizer nessa frase aqui? Que eu não comi peixe hoje, né? Então, hoje, né? Hoje, essa noite, tonight, essa noite. Eu não comi essa noite, porém, eu ainda estou nessa noite. Então, como eu estou nessa noite, ainda é possível que eu coma. Diferentemente, se eu escrevesse I didn't eat, então olha uma diferença importante. Perceba aqui que no present perfect, mesmo quando eu coloco a frase na negativa, haven't, eu preciso continuar usando o meu verbo no past participle, eaten. Já no simple past, você que já está familiarizado, você sabe que colocou o auxiliar, o verbo volta para o normal. Então, é I didn't eat sushi tonight. Ah, mas meu Deus do céu, você está colocando essa noite de novo. Eu aprendi que se eu estou falando no simple past, eu tenho que colocar yesterday, last week. E no present perfect, não. Você acabou de ver o contrário. É aí que está a importância de se observar. E não ficar pensando em regra. Isso aí vai deixar você doido. Ou doida. I didn't eat sushi tonight significa apenas que a pessoa, o enunciante dessa frase, que no caso é você, I, está dizendo que você não comeu sushi essa noite e essa noite já acabou. Ou você já está deitado para dormir e não vai comer mais. Você encerrou a sua ação. Só isso. E I haven't eaten sushi tonight é a pessoa que simplesmente pode falar, meu Deus, só que ainda é hoje de noite. Vou ligar agora para o melhor sushi bar da cidade e vou pedir. E acabou. É só isso. Você deve estar agora com cara de, não pode ser tão fácil assim. Vamos ver mais exemplos parecidos para ver que é assim. Vamos lá. Outra frase comparando uma a outra. É sempre a intenção. Vamos mudar. He didn't work today. Comparando com he hasn't, agora tem que usar o hasn't, porque é third person. Worked, porque verbo work é regular, então só tem duas formas e só correr para o abraço. Today. Eu usei o mesmo today para as duas frases. E é só observar. Bom, então, já sei, he didn't work today, ele não trabalhou hoje, já era. Se não trabalhou hoje, não trabalha mais. Por quê? Essa pessoa, a pessoa que enunciou essa frase, ele não trabalhou hoje à noite, definiu que ali se encerrou o hoje, não tem mais como trabalhar. Ele trabalha num parque de diversões que fechou, por exemplo. A segunda, não. He hasn't worked today. Então, digamos que seja o chefe. Ele não trabalhou hoje? Vou ligar para ele agora que ele vai trabalhar. Então, eu, que sou o chefe dele, decidi usar essa frase no present perfect para não encerrar aquela ação. E aí você vai começando a perceber, porque em inglês é muito de perceber, de notar, frases como have you ever gone to Disney World? Você alguma vez já foi para Disney? E pensar que, quando eu estou falando isso, se você já foi alguma vez e você responde que não, você tem que pensar que a pessoa perguntou isso porque você ainda é capaz de ir para Disney. Simples assim. Então, numa frase interrogativa que começa com have ou começa com has, se for para third person, por exemplo, have you ever eaten frog? Você alguma vez na vida já comeu carne de rã? Aí a pessoa pensa, não, carne de rã
Mas a pessoa quer que você coma, né? Fala, come, cara, é gostoso. Eu tô vivo, posso comer carne de rã, posso comer agora, posso comer amanhã, posso comer mês que vem. Mesma frase agora com Simple Past. Agora ficou fácil. Did you eat frog? O que que essa pessoa que perguntou usou did you eat frog? Ah, se ela perguntou com Simple Past, quer dizer, ela tá ali meio que encerrando uma ação. Ou seja, você comeu a carne de rã? Você comeu carne de rã? Então, o que que isso dá a entender? Que a carne de rã que tinha num restaurante já acabou. Ou que existia em algum lugar específico, você já saiu da viagem e não tem mais como comer aquela carne de rã. Então está sempre na intenção. É comparar e ver a intenção. E não pensar em estrutura. Porque é muito fácil chegar e falar have, has, have, hasn't, haven't. E ficar pensando em auxiliar, você vai saber preparar a frase tranquilamente. Mas vai chegar uma semana, vai chegar 2 semanas e você não praticou aquilo, não tentou entender, você vai ficar escravo daquela estrutura, mas não vai saber por que que aquela estrutura está sendo usada. Se você entende por que que ela está sendo usada, entende o porquê que aquela pessoa usou aquele tipo de estrutura, você nunca mais esquece o present perfect. Então, para terminar, para ficar claro que isso é muito fácil e a gente sofre à toa, vou perguntar para você de qual forma. Have you watched this video? Ou did you watch this video? Espero que tenha respondido a primeira. Porque se eu coloco have you watched this video, o que eu quero dizer? Você já assistiu o vídeo? Se não assistiu, está na hora de assistir. E se eu pergunto did you watch this video? Eu estou meio pessimista. Ou o vídeo já foi tirado do ar, ou eu sei que você não vai assistir. Assistiu, oh meu Deus do céu, que pena, não vai assistir. Não. É por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, você vai ouvir frases como have you, has he, ou a pessoa respondendo no, I haven't. E é aí que vem muita confusão. Ah, por que que ele não usou I don't have, usou I haven't? É porque é muito mais fácil a gente não encerrar coisas na nossa vida do que simplesmente colocar um ponto final. Portanto, agora pare de sofrer, liga mesmo a televisão, vá ouvir aquela música que você não entendia e veja como o Present Perfect é tranquilo. Dá um like nesse vídeo, salva e nunca mais deixe de praticar.